Com relação ao mercado de fundos de investimentos, aqui no Brasil e América Latina, você vislumbra alguma oportunidade para o ano que vem, para os próximos 12 meses? Existe algum desafio para o mercado, para o cenário de investimentos e fundos que você prevê para o futuro próximo? Eu acho que, começando pelo desafio, né, acho que o grande desafio da indústria de fundos no Brasil é adequar a sua oferta de produtos por uma tendência de queda de juros que pode ser acelerada em função da crise externa e da postura do nosso Banco Central. A indústria de fundos no Brasil é muito concentrada em produtos bem conservadores, produtos de money market e produtos de renda fixa. O incentivo para o investidor, e quando eu falo investidor de maneira geral, é óbvio que isso pega mais para os investidores de retail, né, os investidores de varejo, mas de maneira geral o incentivo para se assumir risco no Brasil até então era relativamente baixo, né? Você tinha retornos ajustados a risco muito interessantes com investimentos ainda conservadores. E eu particularmente acredito que é questão de tempo, se confirmar essa tendência mais estrutural de queda de taxa de juros, de um lado você vai ter os investidores procurando retornos maiores, tendo que abrir mão eventualmente de liquidez, que é outra característica da indústria brasileira, né? Os produtos, na sua imensa maioria, têm liquidez diária, uma herança aí da época de inflação alta, 15 anos atrás. Então, do lado dos investidores, eles vão ter que pensar e refletir e analisar seus investimentos de maneira mais cuidadosa. Do lado dos asset managers, é exatamente adequar a matriz de produtos para proporcionar uma diversificação maior. Então, fugir, né, de oferecer unicamente produtos mais conservadores e oferecer produtos que vão desde fundos de ações temáticos, para diversificação via equities, né, para fazer essa transição para equities, fundos de capital protegido, por exemplo, né, com as estratégias de equities desenhadas dentro desse fundo. Quer dizer, eu acho que vai ter que ter do lado do investidor um comprometimento maior com a sua decisão de investimento e do lado do fornecedor de produto, dos asset managers, uma oferta de produtos mais diversificada. E com relação a oportunidades, tem algum produto sendo lançado, tem alguma oportunidade de fundos alternativos, algum tipo de fundo, de modalidade de produto novo no mercado, ou você percebe que existem algumas possibilidades ainda para o ano que vem, para serem lançadas? Tem algumas tendências, né? Assim, no caso de ações, eu acho que, apesar do ambiente para ações de maneira geral, em função da situação do mundo não ser mais tranquilo, mas eu acho que no caso de ações a gente tem os fundos que fogem um pouco dos índices, né? Então fundos de infraestrutura, fundos de small caps, né? Que eu acho que trazem um tracking error um pouco maior, né? Um risco um pouco maior, mas uma probabilidade de retorno diferenciado da bolsa também interessante. Só que de maneira geral a exposição em equities, né, em ações do investidor brasileiro tradicional é muito baixa. Então, no nosso caso, a estratégia que a gente adotou justamente para proporcionar essa transição são fundos de capital protegido, que têm no fundo estratégias que fornecem para o investidor upside, né, ganho tanto na alta quanto na baixa da bolsa, obviamente com limites, e protegem numa situação de uma queda muito grande na bolsa. Então, ele tem exposição para renda variável, mas com algum tipo de proteção. Então, é uma estratégia que a gente está adotando justamente para fazer essa transição. Mas tudo vai depender de quanto e em que velocidade as taxas de juros caem no Brasil para despertar esse interesse por parte do investidor. Acho que é uma combinação das duas coisas, né? É a necessidade do investidor, de fato, de diversificar para buscar mais retorno, com a prontidão dos assets para disponibilizar produtos alternativos. Uhum. E esses fundos, você acha que a realidade é muito mais voltada para os investidores nacionais ou é uma realidade também para os investidores internacionais com interesse no Brasil? Você acha que esses investidores internacionais, apesar da crise que a gente está prevendo, que pode ser que aconteça, que está começando a ser desenhada, é um obstáculo, é uma oportunidade para o Brasil? Eu acho que são interesses distintos, né? Eu acho que as duas coisas são válidas, né? O interesse do investidor brasileiro em diversificar lá fora
Isso já está sendo feito de maneira indireta, através da possibilidade que alguns fundos, no caso os fundos multimercados, têm para investir em estratégias offshore. Então, essa diversificação com estratégias internacionais, ela já vem sendo feita em alguns tipos de fundo. Então, eu acho que esse é um aspecto válido. Do outro lado, os investidores estrangeiros, eles têm interesse de investir no Brasil. Tem questões legais, tem questões de taxa, que no caso da renda fixa impedem que isso seja óbvio, ou no mínimo alongue o horizonte, mas acho que são dois interesses distintos, né? O investidor brasileiro, considerando que as taxas de juros de fato confirmam essa tendência de queda, buscando maior diversificação, e essa diversificação pode ser por produtos diferentes ou por estratégias diferentes, e offshore é uma delas, e o interesse do investidor estrangeiro em ter exposição em Brasil localmente, para tirar proveito de taxas de juros altas, num país cuja economia, pelo menos de maneira comparativa, mostra algum tipo de vantagem. Então, me parece uma oportunidade, mas no caso do investidor estrangeiro para a renda fixa, tem que se considerar a questão da taxa, né, do IOF, que no mínimo alonga o horizonte de investimento desse investidor estrangeiro. Tá ótimo, obrigado. Tá bom?